Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesta aula de Administração Geral e Pública. No nosso curso a gente começa então aqui tratando nesta aula sobre a parte da evolução da administração pública no Brasil. Esse tópico que, dependendo do edital, ele pode vir tratar de modo diferente, né? Ele pode falar ali de modelos de gestão pública, pode falar como reformas administrativas pós-1930, a nova gestão pública. A gente vai então estudar todo o processo de evolução da administração pública no Brasil. E aí mesmo que você precise ali, por exemplo, só das reformas administrativas pós-1930, é necessário saber também sobre o patrimonialismo, que foi o nosso solo histórico. Foi então o modelo de gestão que o Brasil vivenciou no primeiro momento de sua existência. Então, é um prazer, vamos começar aqui agora falando desse tema, que é a evolução da administração pública no Brasil. Vamos comigo então? Estamos então aqui, esse é o tema que a gente vai abordar a partir de agora, tá certo? Então, modelos de gestão pública, evolução da administração pública no Brasil, reformas administrativas pós-1930, nova gestão pública, governo empreendedor, toda a estrutura então da administração pública no Brasil, estamos tratando a partir desse momento aqui nesta aula, tá bem? Agora, para a gente começar, pessoal, primeiro eu preciso entender o seguinte, quando se fala modelos de gestão pública, como estão presentes aí agora mesmo aí na tela para você, modelos de gestão pública, eu preciso lembrar que para Bresser Pereira, nós temos aqui que lembrar que Bresser Pereira, pessoal, ele foi grande teórico da administração pública brasileira, ele foi também ministro de Estado no governo Fernando Henrique Cardoso, governo FHC, e nesse caso ele foi quem promoveu o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que é o PEDRAE, assunto que a gente também aborda aqui no nosso curso, na sequência, tá certo? Então veja só, para Bresser Pereira, pessoal, a administração pública no Brasil passou por 3 modelos diferentes. A gente vai então falar do patrimonialismo, administração burocrática e administração gerencial. É importante lembrar que esses 3 modelos aí, pessoal, patrimonialismo, burocracia e gerencialismo, são 3 modelos teóricos. Lembrando bem claramente que são modelos teóricos, e nesse sentido, quando eu falo modelo teórico, é para que você entenda que na prova deve-se necessariamente saber ali o que o patrimonialismo trouxe, o que a burocracia agregou, o que o gerencialismo trouxe de diferente. É claro que na prova, então, há uma diferenciação muito precisa do que é patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Mas como eu estou tratando aqui de modelos teóricos, como é que seria isso na prática? Então, agora para pensar seria o seguinte, pessoal, o gerencialismo no Brasil hoje, ele predomina. A burocracia, a gente ainda pratica alguns princípios burocráticos. E sobre o patrimonialismo, a gente ainda tem traços. Ou seja, a gente vai perceber que hoje os 3 modelos de gestão aí apresentados, o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo, eles coexistem. Então são modelos que coexistem e necessariamente a gente vai relembrar que quando se trata de coexistência, lógico que na prática de gestão existirão aí traços de todos os 3 modelos. Por exemplo, quando você percebe programas de gestão da qualidade no serviço público, como o próprio decreto 9.094, que trouxe o Simplifique, para tentar simplificar as práticas de gestão pública. Por exemplo, quando você percebe as longas filas no atendimento ao público, quando você percebe ali a exigência de documentos autenticados, quando você percebe ali a necessidade de um concurso público para ingresso numa carreira pública. Isso já é uma prática burocrática. E quando você percebe a corrupção, o nepotismo, o favorecimento de determinados grupos específicos, aí nós temos traços do patrimonialismo. Então, há necessariamente aqui, pessoal, que se pensar na coexistência desses modelos. Realmente, o gerencialismo é o que predomina. A burocracia a gente pratica e o patrimonialismo a gente tem traços do patrimonialismo e detalhe importante, o patrimonialismo ainda presente, os tópicos que se trata aí de corrupção, nepotismo, eles são completamente indesejados, ou seja, é algo que existe, sim, existe, mas não é algo que se deseja praticar. Por que eu estou falando isso? Porque lá na burocracia nós temos lá a ideia de profissionalismo, de impessoalidade, de meritocracia, de profissionalização. E isso a gente pratica de modo consciente, não é algo disfuncional, não é algo disfuncional, é algo que a gente pratica
conscientemente. Então entendo o que eu estou querendo dizer. Que o gerencialismo predomina, mas os princípios burocráticos são praticados de modo consciente. E o patrimonialismo ele ainda tem traços onde se pode perceber que eles coexistem. Vamos agora, pessoal, começar trabalhando cada modelo individualmente. Dá uma olhadinha. Primeiro que a gente vai trabalhar, então, é a administração pública patrimonialista. Então, aqui eu coloquei o entendimento de Bresser Pereira também. Segundo o entendimento de Bresser Pereira, o patrimonialismo representa a incapacidade ou relutância de um príncipe em distinguir entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Ou seja, para começar, eu preciso entender o seguinte, aqui falou de príncipe, não é verdade, pessoal? Por que isso, príncipe, né? Vamos raciocinar da seguinte forma, estamos tratando aqui de patrimonialismo e não é necessário, então, logo perceber que esse modelo, ele não é algo que o Brasil trouxe de inovador. Por exemplo, eu estou querendo dizer que não seria necessário logo de cara perceber a origem desse patrimonialismo? Seria sim. E sabe qual é a origem dele, pessoal? Dos estados absolutistas europeus. E quando eu falo que a origem do patrimonialismo está lá nos estados absolutistas europeus, lá eu tenho a figura do rei, rainha, príncipe, princesa. Então essa autoridade que existe de lá, ela é algo relacionado bastante aqui ao sistema patrimonialista de gestão no Brasil. Então, naturalmente, não consegue ali de cara o gestor distinguir o que é público e o que é privado. E aí é que mora, pessoal, a grande dificuldade dentro do patrimonialismo de se distinguir o que é público e o que é privado e, consequentemente, também mora aí uma estrutura bem interessante que é a confusão entre os interesses políticos e os interesses particulares. Então, nesse detalhe do patrimonialismo, fica evidente uma ideia, pessoal. Estamos tratando aqui de um modelo em que você não percebe aí a ideia de cidadania, não há cidadania ou prestação de serviços. O que nós temos aí é uma ideia de paternalismo, de tutela, de clientelismo, uma ideia que está muito voltada para o que eu falei, que é Estado absolutista europeu. Então, nesse primeiro momento, vale lembrar, segundo Bresser Pereira, a base problemática dessa estrutura patrimonialista é não distinguir o que é público do que é privado. Quando o indivíduo não sabe que é público e o que é privado, não consegue distinguir isso, aí, pessoal, é a hora que você percebe nitidamente a corrupção, o nepotismo. E aí você percebe logo que esse é um elemento natural de dentro do patrimonialismo. É algo inerente ao patrimonialismo, não é algo disfuncional. Corrupção e nepotismo é algo que participa ali do processo patrimonialista. Não é algo disfuncional, algo que está ali como se fosse fora do seu nicho, né? Não, é algo inerente ao patrimonialismo. Vamos voltar no slide aí, dá uma olhadinha. Segundo o entendimento de Bresser Pereira, então, o patrimonialismo representa a incapacidade ou relutância de um príncipe em distinguir entre o público e o privado. Não se fala em divisão precisa de tarefas ou carreiras organizadas no patrimonialismo. Então não há uma divisão precisa de tarefas ou carreiras organizadas dentro do patrimonialismo. É importante lembrar que já na burocracia, que é um modelo de gestão posterior, já vai haver. Quando se fala da burocracia, você já vai ver nitidamente que na burocracia você tem ali o profissionalismo, a divisão precisa de tarefas, de cargos. Então, a gente vai ver que no patrimonialismo não havia, mas na burocracia já vai ter. Dá uma olhadinha então, voltando no slide. Olha só também, nesse período a sociedade vivia em uma condição de paternalismo, tá? Então vamos lembrar dessas palavrinhas. Paternalismo, subserviência. Então, vamos lembrar disso? Vamos lá. Paternalismo é uma visão importante, subserviência. Então, nesse caso, não se pode falar, por exemplo, de cidadania, não se pode falar, por exemplo, de prestação de serviço, porque, veja bem, o Estado não pensava em satisfazer as demandas da coletividade, mas sim do soberano, que era o chefe do executivo e do grupo que o acompanha. Detalhe importante é que, na verdade, aqui se tem uma ideia muito interessante, oposta ao padrão moderno, né? Porque se você vê hoje no gerencialismo, nós cidadãos, nós somos destinatários do serviço do Estado. Cabe ao Estado prestar um serviço. Nós temos ali o direito e o Estado tem para conosco uma obrigação. Já na época, qualquer tipo de serviço que se tinha para o indivíduo era uma espécie de favor. Era uma benesse, não era nada de prestação de serviço.
não havia cidadania, não havia prestação de serviço. O que nós tínhamos era tutela, subserviência, paternalismo. Veja que é um padrão que lembra muito a ideia patrimonialista, né, pessoal? Voltando então no slide, veja lá. Além disso, que eu já tratei com vocês, dentro do patrimonialismo, nós temos que destacar as seguintes características. Então, primeiro vamos lembrar aqui que nós temos corrupção, nepotismo, nós temos não distinção entre o que é público e o que é privado, costuma falar res pública e res privada, tá? Então, decisão arbitrária e discricionária, então não era nada pautado na legislação, nada pautado nas normas previamente estabelecidas. A ocupação de cargo público era por confiança. E detalhe, quando a gente fala que a ocupação de cargo público era por confiança, qual a ideia que fica nítida aí, pessoal? É que das duas uma, ou o cara ocupa o cargo público porque ele é de confiança, ou porque ele é da família, ou as duas coisas juntas. Naturalmente, qual era o status de um indivíduo que era ocupante de um cargo público no patrimonialismo? O indivíduo que ocupava um cargo público no patrimonialismo tinha um status de membro da nobreza. Hoje, se você chega aí falando que é servidor público, você tem um status, não tem? Tem. Status de merecedor, status de que estudou muito, de que é um indivíduo que tem grana, não é verdade? Que pode pagar a conta, pois é. Mas quando a gente pensa em servidor, quando a gente pensa em ocupante de cargo público dentro do patrimonialismo, sabe qual é a ideia? É de que ele é um membro da nobreza. Esse cara aí, ele acompanha ali o chefe do poder, esse indivíduo, ele é da família, coisa do tipo. Ele tem status de membro da nobreza. E detalhe, esse negócio de cargo público aí, que o indivíduo entra por confiança. Qual era a essência do cargo público? Era como hoje, que a gente fala de cargo público como ali uma espécie de atribuição do indivíduo para prestar um serviço à sociedade? Não, nada disso. Os cargos públicos no patrimonialismo eram considerados prebendas ou sinecuras. Sabe o que isso quer dizer? Prebendas ou sinecuras quer dizer ocupações rentáveis, ou seja, era pouco trabalho e muito dinheiro. Não sei se você sabe de alguma coisa nesse sentido aí na administração pública hoje, mas pouco trabalho e muito dinheiro é o que a gente chama de ocupação rentável. Era prebenda sinecura. Esse era o padrão de cargo dentro do sistema patrimonialista de gestão. Vamos voltar no slide aí, por favor? Na sequência, não se pode falar de cidadania. Então, atenção aí, não se pode falar de cidadania. Ó. Não cidadania, mas subserviência e paternalismo, tá bem? Então, o poder era proveniente da hereditariedade, era uma autoridade do tipo tradicional. É importante que a gente depois vai ver que na burocracia, por exemplo, a autoridade ela é racional legal. Ela decorre do respeito à razão e às normas, os estatutos. Mas quando a gente está pensando aqui na autoridade do patrimonialismo, ela é a chamada autoridade tradicional. Ela é hereditária, ela é por tradição, ela é oriunda de costumes de tradição, beleza? Então, esse, pessoal, é o sistema patrimonialista de gestão. Você percebe uma visão extremamente negativa dele, concorda comigo? Quando a gente está falando do patrimonialismo, se vê muitas características que são indesejadas do ponto de vista moderno, não se fala de cidadania, que é isso? Não se fala de cidadania, não se fala de prestação de serviço, não se fala de dividir, de separar o que é público do que é privado. Então isso é tudo indesejado. E naturalmente o Brasil precisava de uma reforma em bases modernas e racionais. A gente precisava de uma reforma, especialmente foi aí que veio a calhar a primeira reforma do Brasil, que foi a reforma burocrática. A reforma burocrática veio na década de 30, especialmente a gente vai falar dela na sequência. Mas antes disso, olha o que eu tenho para vocês, dá uma olhadinha. Essa questão aqui, pessoal, ela foi para analista do Ministério Público, lá de Sergipe, né? E a especialidade lá era serviço social. Essa questão foi da Fundação Carlos Chagas, então a título de informação. A política social brasileira deve ser compreendida a partir do solo histórico que a constitui. Então, olha que interessante essa questão. A política social deve ser compreendida a partir do solo histórico que a constitui. Algumas características têm acompanhado de forma reiterada a nossa trajetória. São elas. Aí, pessoal, quais são as características que nos acompanham ao longo do tempo, né, pessoal? Proteção social, protagonismo, liberalismo, tecnocraticismo, burocracia, tecnicismo, protecionismo, individualismo, solidariedade, benemerismo, desenvolvimentismo, pragmatismo, e aí vem a nossa nobre resposta, tutela, clientelismo, paternalismo, patrimonialismo. Essas são características que vêm aí
nos acompanhando já tem um tempo, né? Então, como ele fala, é compreender a nossa política social a partir do nosso solo histórico. Quem é o nosso solo histórico? O nosso patrimonialismo, que com ele veio o paternalismo, o clientelismo, veio a ideia de tutela, tá bem? Então, resposta aqui, letra D. Vamos ver mais, pessoal? Dá uma olhadinha nessas duas aqui. No estado patrimonial, a gestão política se confunde com interesses particulares. Perfeito. Ao passo que no modelo burocrático prevalece a especialização das funções. Perfeito até aqui, porque embora não tenhamos falado de burocracia ainda, eu já comentei com vocês, né? Cheguei a comentar aqui. Ao passo que no patrimonialismo não há uma divisão precisa de tarefas, não há especialização no trabalho, na burocracia já temos o profissionalismo, a especialização do trabalho. Vamos voltar no slide? Por favor, dá uma olhadinha. Aí na sequência, olha só, prevalece a especialização das funções, está falando da burocracia, perfeito. E a escolha dos candidatos aos cargos públicos, aos cargos e às funções públicas é pautado pela confiança pessoal. Bom, confiança se ele estivesse falando do estado patrimonial, mas pelo texto ele está falando aqui já da burocracia, e aí, pessoal, vai estar errado, beleza? Então a questão é errada, porque eu lembro que na burocracia o ingresso mediante concurso público, então é o sistema de mérito, não se fala de confiança, beleza? Então, por esse motivo a questão aí vai estar errada. Vamos voltar no slide, mais uma questãozinha. Agora a questão vem aí, ó. A administração patrimonialista representa uma continuidade do modelo inspirado nas monarquias e prevalecente até o surgimento da burocracia, sendo a corrupção e o nepotismo inerentes a esse modelo. Então, perfeito. Ó, o patrimonialismo representa a continuidade do modelo inspirado nas monarquias e prevalecente até o surgimento da burocracia, sendo a corrupção e o nepotismo inerentes a esse modelo. Até aqui, perfeito. Aos cidadãos se concedem benesses, em vez de prestação de serviço. Então, são favores. E a relação entre o governo e a sociedade não é de cidadania, perfeito, e sim de paternalismo e subserviência. Questão perfeita essa. Então, essa primeira errada, essa segunda correta, beleza? Então, sobre a essência do patrimonialismo, eu tenho que lembrar dessas características, que são, tudo bem, indesejadas, mas de todo modo são características fundamentais para se compreender o nosso padrão de gestão pública moderna. Então, até hoje você vê alguns parlamentares no Congresso Nacional justificando toda a estrutura que se vive aí da corrupção, do nepotismo, falando a respeito do nosso solo histórico, falando da nossa base, qual é a nossa base, pessoal? Nossa base é patrimonialista. Então, quando nós fomos colonizados pela parte da Europa, que vocês sabem muito bem, os portugueses, você vê nitidamente ali que nós temos uma herança dali. Pelo menos o modelo de gestão no momento era esse. Depois a gente, claro, evoluiu. Nós fomos para a burocracia. Graças a quem? Graças à reforma burocrática. Beleza? Então, é isso. Sobre o patrimonialismo, nós encerramos aqui e na sequência a gente continua falando, pessoal, da reforma burocrática, ou seja, do modelo de gestão burocrático, que é o próximo modelo de gestão pública no Brasil. Um abraço, pessoal, até mais.